Começando aí mais um devocional. Nosso propósito hoje é o 20º dia do nosso devocional. Domingo, estamos no 20º dia do nosso devocional. Vamos entrando aí. Deus abençoe você que está assistindo. Deus abençoe a tua vida grandemente. Hoje nós vamos falar sobre paternidade espiritual, a importância de entendermos o que é uma paternidade espiritual. O que é uma paternidade, né? Paternidade é algo muito sério no âmbito espiritual. Vai muito além de uma responsabilidade sobre o outro. É uma missão, é um propósito no qual você precisa entender qual é o teu legado, qual é a tua missão. Assim como, vamos dar exemplos aí, né, de paternidade espiritual na Bíblia. Elias é vai exercer um tipo de paternidade espiritual sobre Eliseu. Então, Eliseu ele vai ser um filho espiritual de Elias. À medida em que Elias ensina e ministra sobre a vida de Eliseu, ele está exercendo o seu papel de líder espiritual, ou uma paternidade espiritual sobre Eliseu. E isso é importante, por quê? Porque vai ser essa paternidade espiritual que vai direcionar Eliseu para o ministério. Que vai direcionar a vida de Eliseu, do profeta Eliseu, para grandes coisas, grandes conquistas, né? E o ministério de uma vida plena. O ministério é uma vida plena no Senhor. E hoje nós vamos falar sobre isso. Paternidade. Nós estamos exercendo ou não o nosso papel de líder espiritual. Primeiramente dentro da nossa casa, né? E depois na vida daqueles que nos cercam, nos rodeiam e nos procuram, para que nós possamos exercer essa função. Nós temos um ministério, e esse ministério ele vai iniciar dentro de nossa casa. A sua casa é seu templo. O primeiro lugar onde você precisa ser sacerdote, onde você precisa exercer a sua paternidade espiritual, é dentro de sua casa. Você precisa ser um líder espiritual dentro da sua casa. Você precisa entender que sobre você, né, existe uma ação sobrenatural e que você pode exercer esse sacerdócio dentro de sua casa. Sua casa é o seu templo onde você é responsável por ele. Então você tem o dever de exercer a função sacerdotal, a sua paternidade, a sua liderança espiritual dentro da sua casa, dentro da sua família. Como eu posso exercer a função, né, a minha paternidade espiritual ou a minha função espiritual simples? Né? Você como líder espiritual, como um líder exercendo a função da paternidade espiritual, você vai ministrar, você vai profetizar o que você deseja que aconteça dentro da tua casa. Então, isso vai desde um devocional, como estamos fazendo aqui nesses dias, né, pelo Facebook. Isso vai das orações que você faz, da meditação diária, né, dos louvores que você escuta. Tudo isso é papel de um líder espiritual para que você possa exercer essa paternidade espiritual e a função que Deus quer que você exerça. Dentro da sua casa, eu vou repetir, dentro da sua casa, você é o sacerdote.
Dentro da tua casa, você é o líder espiritual e a tua casa, a tua família precisa de você. Você precisa buscar sabedoria de Deus e exercer a tua função, né, de líder espiritual dentro da tua casa. Existe um dever cristão, né? Existe um dever cristão. Todo cristão, ele precisa ser missionário. Ele precisa ser missionário, né? E a primeira missão nossa é dentro da nossa casa. A primeira missão nossa é dentro do nosso lar. A primeira missão nossa é dentro, né, da nossa família, é no meio da nossa família. Nós precisamos exercer o papel de sacerdote, de profeta, né, de líder espiritual dentro da nossa casa e da nossa família. Nós precisamos profetizar, né, vida, saúde, proteção, né, a graça de Deus dentro da nossa casa. Nós precisamos profetizar a bênção sobre a nossa família, exercendo assim o nosso papel de líder espiritual, a nossa paternidade espiritual dentro da nossa casa. Hoje, domingão, estamos aí no 20º dia do nosso devocional e estou falando sobre paternidade espiritual. E eu vou dizer para você mais uma vez, dentro da tua casa, você é o sacerdote. Dentro da tua casa, você é o líder espiritual. Dentro da sua casa, no meio da tua família, você tem o dever de ser profeta, de ministrar uma bênção sobre a tua casa. Como eu posso fazer isso? Eu já disse. Leitura bíblica, devocional, oração, né? E profetiza, verbaliza. O que é profetizar? Profetizar é levantar a mão para o céu, ou botar a mão na cabeça de alguém e chacoalhar ela e dizer assim, eis que te digo primeiro. Não, profetizar é você verbalizar palavras que você queira que aconteça no meio da tua família. Você olha para o teu filho e você simplesmente diz para ele assim, filho, eu quero que você prospere, eu quero que você cresça, eu quero que você seja alguém, né? Alguém de nome, eu quero que você realize os teus sonhos. Você está verbalizando aquilo que você quer que aconteça e assim exercendo a sua função de líder espiritual e profetizando aquilo sobre a vida do teu filho. Há poder nas tuas palavras. As tuas palavras, as palavras que saem da boca daquele que crê em Deus, elas têm poder. A palavra tem poder e à medida com que você fala, que você libera essas palavras elas têm um alvo e elas atingem esses alvos porque a palavra é poderosa. Sabe como Jesus venceu Satanás? Através da palavra. Jesus estava jejuando e ele iniciar o seu ministério. E o diabo vai tentar Jesus. E o diabo vai oferecer coisas para Jesus. Jesus, com três expressões, Jesus elimina a tentação. Jesus diz para o inimigo assim, para o diabo assim, está escrito, palavra. Segunda tentação, Jesus fala o quê? Está escrito, palavra. E a terceira, está escrito. Existe uma arma poderosa na vida do crente para vencer o inimigo, para derrotar o diabo. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra. A palavra de Deus é poderosa para derrotar qualquer que seja o inimigo. A maior arma, a maior ferramenta do crente é a palavra. Jesus deixou bem claro isso. Está escrito. Está escrito. Eu quero dizer para alguém que está assistindo aí. A vitória que Deus tem para a tua vida já está escrita, já está determinada. Está na palavra de Deus. A maior profecia que nós encontramos está na palavra de Deus. Ela nos garante a vitória e nos dá a certeza de conquistar aquilo que nós desejamos e sonhamos. Hoje é o 20º dia devocional e eu estou inspirado para falar sobre paternidade espiritual. Você tem o dever
de ser profeta na tua casa. Você tem a missão de ser o líder espiritual que tua família precisa. Você tem a missão de ser o líder espiritual que a tua família precisa e depende de você. E você precisa entender isso. Essa semana agora alguém mandou uma mensagem pedindo oração pela sua casa. Eu orei. E isso muito me alegrou porque eu entendi que a pessoa estava buscando e era a única pessoa que estava de joelho na casa. Porque ela ainda acreditava que a fé e o poder divino poderia resolver o caos que estava vivendo na casa. Então isso é algo divino. Quando há um propósito sério, puro, santo, verdadeiro, sinceridade, Deus, ele ouve lá do céu. Porque ele olha para a terra e vê alguém clamando com sinceridade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender de seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu, sararei a tua terra, curarei tua ferida. Então, ou seja, quando há um propósito puro, santo, verdadeiro, sincero, Deus ouve do céu e vem curar as nossas feridas. Eu estou falando nesse dia sobre paternidade espiritual e eu vou repetir essa expressão. Deus precisa de você. Deus quer que você tenha filhos espirituais. Deus quer levantar uma geração de pais espirituais. Pais espirituais. Deus quer levantar uma geração para impactar filhos na terra. Deus quer levantar uma geração. Quando eu falo uma geração, estou falando de pessoas do nosso tempo, né, que vai deixar um legado na história. Deus quer levantar alguém para fazer algo diferente, alguém que vai profetizar bênção, alguém que vai olhar para a tua casa. E eu vou repetir, Deus precisa de você dentro da tua casa como profeta, como sacerdote. Deus precisa de você como líder espiritual dentro da tua casa, da tua família. Sabe como é que vai acontecer algo diferente e a atmosfera vai mudar dentro da tua casa quando você entender o teu papel de líder espiritual dentro da tua casa, da tua família, no meio dos seus. O maior privilégio que nós podemos ter é quando nós olhamos para dentro da nossa casa e nós encontramos a mão de Deus ali, protegendo, cuidando, guiando, mostrando a direção, mostrando o caminho, curando as feridas, nos dando direcionamento sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo. Nós olhamos para os nossos filhos, vemos a alegria deles. Nós olhamos para os nossos filhos, nós encontramos neles motivação para continuar a lutar, a vencer, a enfrentar os problemas. Porque nós encontramos Deus ali, a comunhão familiar é o primeiro lugar que nós devemos adorar a Deus, na comunhão familiar. A convivência familiar precisa ter a comunhão do Espírito Santo. Hoje é domingo, 20º dia do nosso devocional. Eu estou falando sobre paternidade espiritual. E eu quero falar para você que a tua família é o teu maior patrimônio. A tua família é a maior conquista que você pode ter. A tua família é algo divino, sagrado, e você precisa entender o teu papel de sacerdote dentro dela. Precisa. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é... mas eu não sou obreiro da igreja. Não, estou falando de obreiro. Estou falando de visão espiritual e paternidade espiritual. Você vai ver lá no Antigo Testamento que Joquebede, que era mãe de Moisés, tinha um decreto. Eu já falei numa live sobre isso. Mas só para você entender, você que está assistindo aí. Tinha um decreto de morte. Tinha que pegar as crianças que nascessem, né, o macho, e matar, jogar no rio, porque o faraó não queria que os hebreus crescessem mais, prosperassem. E aí você vai entender que filho é herança. Filho é a sequência de uma história, né? Seja filho de sangue ou não, né? Ou seja, por adoção, né? Quando eu falo por adoção, estou falando de filhos espirituais, tá? Também, filhos espirituais. São pessoas que Deus coloca no nosso caminho, na nossa vida.
E é nesse momento aí que a mãe de Moisés fica apavorada e ela vai buscar uma direção de Deus, só que daí ela exerce o papel sacerdotal dentro de casa. Ela não era sacerdotisa, ela não era profetisa, ela simplesmente vai exercer essa função. E o que ela vai dizer? Ela vai profetizar sobre a vida do filho. Meu filho não vai morrer nesse deserto, não vai morrer nessa luta, não vai morrer nesse rio. Eu não aceito essa vida para o meu filho, ou seja, esse decreto de morte para o meu filho. Então eu vou falar, eu não sei porque Deus está me levando para esse lado, mas alguém vai fazer sentido para alguém. E eu quero falar aí, a tua família, né, é um projeto de Deus. E se por acaso teus filhos não estão onde você gostaria que estivesse, os teus filhos também são projeto de Deus, são herança de Deus. Então simplesmente exerça a função sacerdotal dentro da tua casa, coloque na mão de Deus, faça uma oração a Deus, faça uma oração, não estou falando uma oração a Deus, e coloque na mão de Deus, porque Deus vai dar um jeito de encontrar, né, e puxar para perto dele essa pessoa que não está vivendo o que era para viver. Eu estou falando faz uns dias sobre isso. Tem muita gente vivendo muita coisa, fazendo muita coisa, só não está fazendo aquilo que ela nasceu para ser, ou nasceu para viver. Está totalmente fora do propósito. Deus está procurando seus filhos na terra para trazer para o propósito. Nós estamos nos dias em que Deus nos preparou para viver o melhor dessa terra. Mesmo com pandemia, Deus está com o olhar atento sobre aqueles que têm propósito na terra. E o melhor de Deus é aquilo que Deus tem para você. Amém? Deus abençoe aí. Eu vi bastante gente entrando, comentando. Paz do Senhor, bom dia, glória a Deus. Sandra, Johanna, Deus abençoe. Pastor Mário, irmã Cadenil, Deus abençoe grandemente. Bom dia, que Deus venha falar com você nessa manhã. A leitura bíblica de hoje, Mateus capítulo 6. Vamos fazer aqui a leitura desta oração que Jesus nos ensinou. Oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6 é a nossa leitura. Vamos para a leitura bíblica em nome de Jesus. Portanto, Mateus 6 e 9, tá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus está instruindo os discípulos. Os discípulos estão cheios de questionamento. Os discípulos estão cheios de perguntas. Jesus vai instruí-los. Jesus fala assim: quer orar? Entra no teu quarto, fecha a porta. No secreto, você pede algo para mim, ou para Deus, ou para o Pai. Quer pedir algo? Pede no secreto. Por que Jesus vai dizer para os discípulos pedir algo no secreto? Sabe por quê? Porque aquele que se humilha no secreto, Deus o exalta, Deus o levantará e Deus o honrará. Não mais no secreto, mas diante de todos. O primeiro lugar em que você precisa pedir algo não é aquela oração no meio da congregação ou da igreja que você frequenta. Em primeiro lugar é no secreto, na intimidade do teu quarto, você e Deus. Enquanto você pede no secreto, Deus te honra na presença de todos. Se você estiver passando um momento de humilhação, de perseguição, você tem que entender que Deus está te chamando para algo maior. Você precisa vencer esse tempo de provação e buscar algo maior na tua vida. Porque eu vou repetir, Deus te chamou
para ser líder espiritual, para abençoar a vida, primeiramente, da tua família, você precisa exercer esse papel dentro da tua casa. Você precisa entender a paternidade espiritual que tem sobre a tua vida e exercer essa função. Deus tem algo novo para alguém. Deus quer que você entre em um novo tempo de intimidade com Ele. Deus está te chamando para exercer uma paternidade espiritual sobre muitos que estão ao teu redor. É um novo tempo, um novo momento, uma nova história, debaixo da proteção divina e da inspiração divina na tua vida. Jesus então vai ensinar os discípulos a orar. Cuidado com as palavras, Jesus vai orientar eles. Cuidado com as palavras. E faça essa oração. Qual a oração? Primeiro, Pai nosso que estás no céu. Quando Jesus refere a essa oração, Jesus usa a expressão o Pai Nosso. Primeiro, nós estamos falando de paternidade. Jesus está falando de paternidade. Jesus está falando que essa paternidade não é exclusiva de A ou B. A paternidade aqui é para todos. O mesmo pai de um é o pai do outro. Ou seja, o pai que Jesus está apresentando aos discípulos é pai da nação, é o pai da humanidade. Ele é a força motor que gera e que governa todas as coisas. É a força motor que faz o universo girar, que sustenta o universo. O Pai é nosso. O Pai é nosso. Ele não é exclusivo de A ou de B. Ele não é exclusivo, né, de A ou de B. Ele é nosso. Ele é de todos. Ele é a força motor. Ele é aquele que te sustenta. Ele é aquele que exerce sobre você a paternidade máxima. Então, da mesma maneira que nós pedimos algo ao nosso Pai, que nós temos relacionamentos com o nosso Pai, né? Assim Jesus está ensinando os discípulos. Você precisa ter um relacionamento com o Pai. Você precisa, antes de exercer a função sacerdotal, ou antes de você exercer a paternidade dentro da casa, você precisa se conectar com o Pai Todo-Poderoso. E este Pai conectado em você vai derramar bênção sobre você e você vai transmitir para alguém, né? Então, o Pai nosso, que Jesus vai ensinar, ele vai usar essa expressão. Pai, né, paternidade, né? Ele é de todos, é universal. Ele está à disposição de todos. Então você tem o direito de se aproximar dele como você se aproxima do teu pai. Você tem o direito de pedir. Quando eu falo pai aqui, eu estou usando a expressão pai de paternidade, tá? Então, não precisa ser teu pai de sangue. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho pai. Não, não precisa ser, né, o teu pai de sangue, mas às vezes você tem teve por situações, eu atendi uma pessoa outro dia que ela não tinha relacionamento nenhum, né, com o pai, nunca teve. E ela falou, como que eu posso orar o Pai Nosso? Se quando eu falo a palavra Pai, eu vou retomar isso aqui, porque isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério. Normalmente, em reuniões de líderes, né, que a gente ministra, assim, que eu falo para líderes, eu uso exemplos parecidos com esse, para trazer uma explicação sobre aconselhamento, né, como os líderes vão aconselhar aqueles que o procuram. Mas sim, a pessoa fala assim, como eu vou fazer a oração do Pai Nosso se eu não tenho relacionamento nenhum com o Pai, eu não sei quem é meu Pai, e eu não consigo. Quando eu falo Pai Nosso que está no céu, quando eu falo a palavra Pai, minha mente trava. É como se fosse um código, um vírus que trava o computador. Então, assim acontece com a minha mente quando eu faço a oração do Pai Nosso. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer e como eu me liberto disso, né? Então, assim, primeira coisa, você tem que liberar perdão, né? Falei.
Então, o primeiro aconselhamento. Primeira coisa, tem que liberar perdão. Você culpa o teu pai porque te abandonou, porque abandonou tua mãe, porque sumiu no mundo e você não conhece ele, ou você ouviu falar dele, às vezes você até cruzou com ele na rua, você suspeita quem seja, mas a pessoa não dá a mínima para você, nunca deu a mínima, né? Você foi totalmente ignorado. Então, você tem, para destravar isso aí da tua mente, você tem que liberar perdão. Nem que você libera perdão para o universo, né? Faça uma oração simples. Pai, eu te perdoo por ter me abandonado, né? E te coloco nas mãos de Deus, do Pai Todo-Poderoso. E que Deus libera misericórdia sobre a tua vida. E aí você se joga nos pés de Cristo. E você vai ser abraçada por Deus, que aí você vai sentir o que é uma paternidade mesmo. Que aí Deus vai te abraçar, Deus vai te orientar, e Deus vai te tirar esse peso do teu coração, essa aflição da tua alma, e essa aflição, né, que trava a tua mente. Então, assim, isso aí você precisa destravar, você precisa libertar, né, disso aí. Porque acontece muito. Pessoas que não tiveram relacionamento familiar, e aí quando chega no meio cristão, todas as nossas orações, ela envolve família. As expressões que usamos nas orações, elas envolvem família. E aí, às vezes, a pessoa ela não teve um relacionamento sadio na família, está procurando aí a igreja ou o grupo de oração para ser curada, e quando ouve a oração ali, ela simplesmente trava e ela não consegue dar sequência a um processo de cura, de libertação, porque ela trava ali naquela oração. Então, quando a pessoa te procura e explica, fica mais fácil. Ou quando Deus revela, fica mais fácil também, né? Mas normalmente precisa-se de um aconselhamento, né? Uma conversa mais particular. Então, quando você demonstra ou quando você revela que esse pai, ele é todo poderoso, ele é pai de uma nação, ele é o pai de todos, ele está disponível para todos, que o pai é nosso. Aí vem a expressão que Jesus fala, ó, esse pai, né, que é nosso, ele está no céu. Então, o que significa? Ele está no lugar privilegiado, ele está no lugar de amplitude e de plenitude. Então, o Pai que eu tenho, espiritual, ou o Pai que é dono da minha vida, ele está no céu, e onde ele está é um lugar de privilégio, ou é um lugar privilegiado e de plenitude. Plenitude o quê? Plenitude de glória, plenitude de vida, né? Ele está em um lugar onde não há dor, não há choro, não há planto, né? Só há alegria e adoração sincera a Ele. Porém, do lugar que ele está onde? No céu. Então, no céu, ele vê tudo, nada escapa do seu olhar. Então, seja qual for o problema, a situação, a aflição, ele está vendo. Nada pode escapar do olhar de Deus, daquele que está no trono de glória. Então, a oração do Pai Nosso, ela vai partir disso. Paternidade, né? A paternidade, ela é universal, ela é ampla, atinge todos. E onde esse Pai está, ele contempla todas as coisas. Ele está vendo tudo. Então, isso, deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso me conforta muito, sabe? Por quê? Porque às vezes você vê algumas coisas, você fica meio estressado com alguns problemas que você encontra no caminho, ou algumas injustiças, né? E o que conforta é que Deus está vendo tudo. E se tem uma coisa isso não mudou com a graça de Deus, e tem algumas coisas que mudou o conceito quando vem Jesus. Agora, uma das coisas que não mudou é a justiça divina. Não estou falando de vingança, estou falando de justiça. Deus, ele é justo. E a sua justiça não falha. Deus, ele é justo. Então, se você está sendo perseguido, se você está sendo humilhado,
Se tem alguém provocando injustiça na tua vida, só ore a Deus. Ore ao Pai e coloque na mão dele. E vou falar uma coisa mais aqui. Não precisa ficar pedindo todo dia, não. Tá? Não precisa. Você vai fazer uma oração sincera a Deus. Uma conversa sincera. Coloca na mão de Deus e diz: Deus, olhe a minha aflição e o que estão fazendo comigo. Eu preciso de uma saída e de uma resposta. Faça alguma coisa. Move os céus em meu favor. Coloque, né, essa situação por terra, porque eu não aguento mais. Acabou. Amém? Deus abençoe. Seja feito à vontade. E aí você vai fazer o quê? Confiar e esperar em Deus. Não precisa daqui meia hora fechar o quarto. Ô Senhor, eu estou pedindo de novo. Não precisa. Por quê? Porque você pediu em oração. Eu disse, cuidado com o que você pede na oração, porque Deus ouve. Ele não é um pai surdo, né? O profeta Isaías fala sobre isso. Seus ouvidos não estão agravados, não estão entupidos, não estão machucados, para que ele não possa ouvir. Deus está vendo e ouvindo todas as coisas, porque o lugar onde ele está é um lugar privilegiado de visão ampla, amplitude divina, amplitude celestial. E quando ele ouve, ele faz algo extraordinário. Deus está ouvindo a oração de alguém e se prepare para ver o movimento celestial ao redor da tua vida. Pai nosso, Ele é nosso Pai, Ele é o Pai de todos, paternidade espiritual. Que estás no céu, Ele está num lugar de plenitude e a sua visão é ampla. Vem o teu reino. Aí sabe, Deus fala assim, Deus fala assim, olha, vocês não vão viver a plenitude desse reino aqui na terra, mas vocês podem experimentar o reino de Deus. Como assim? Deus pode enviar porções da glória sobre vocês, da plenitude divina sobre vocês. Então venha o teu reino. Viva o reino de Deus. Eu falei sobre isso nas últimas lives. Viva o reino de Deus. Entenda o reino de Deus na terra. Entenda o que é fazer parte do reino de Deus. Entenda o que é sentar-se à mesa com Jesus. Eu falei isso. Chame Jesus para sentar com você. Chame Jesus para sentar do teu lado. Chame Jesus para viver com você todos os segundos. Entenda o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é assim como o homem pensa. Os discípulos até pensaram que fosse. Meu Senhor, vamos invadir as cidades, vamos conquistar. Por quê? Porque nós estamos com o rei. É o rei aqui, o prometido, o rei Jesus. Jesus fala assim, o meu reino não é da terra. Não é do jeito que vocês pensam. Não é dessa maneira que vai acontecer. Então nós temos uma visão muito humana das coisas. Se você começar a ouvir a voz de Deus e a vivenciar uma espiritualidade plena na tua vida, você vai ver que os teus olhos se abrirão e você vai começar a enxergar as coisas diferentes, diante de Deus, ou seja, com uma visão espiritual daquilo que está ao teu redor. Nós vivemos em um mundo paralelo. Eu sou professor de filosofia e eu trabalho isso com meus alunos. Nós temos um mundo perfeito, Eu vou citar aqui, não se escandalize, mas o Platão vai falar assim, existe um mundo perfeito, de ideias plenas, ideias perfeitas. Nós somos cópias da perfeição. O que nós vemos, o que vivemos, é apenas cópia daquilo que é perfeito. Existe um mundo perfeito e um mundo ideal. Tudo lá é perfeito. Porém, nós perdemos essa perfeição a partir do momento que deixamos esse mundo perfeito e entramos em um mundo que é cópia da perfeição. Cópia nunca será o original. Cópia sempre vai ser uma cópia. Estou falando de filosofia, estou falando de Platão. O que Platão quer dizer aqui? Platão está nos dizendo que existe uma perfeição divina onde nós habitávamos, o nosso espírito habitava numa dimensão perfeita, plena, onde não há nenhuma contaminação, onde não há nada que possa ser questionado. Porém, quando nós entramos nessa atmosfera, nesse mundo que também foi criado pelo mesmo Criador, e nós estamos vivendo neste mundo, este mundo é cópia daquilo que já existe em outro lugar. Este mundo é cópia da perfeição divina, e nós também vivemos uma vida
ou somos imperfeitos, porque só seremos perfeitos em um mundo de glória, em um mundo perfeito onde Deus está, o Criador está. Então isso chama-se cópia do real. Nós vivemos em um mundo onde é cópia daquilo que realmente é real, perfeito. Isso aqui é filosofia. Platão vai dizer isso, né? Então, enquanto nós estivermos nesse mundo de imperfeição, nós estamos buscando santidade. Nós estamos buscando a presença de Deus e vivendo essa espiritualidade com Deus para que nós possamos entrar nessa perfeição quando Jesus nos chamar. Aí nós voltamos ao estado original, a um estado de perfeição divina, para vivermos com o Pai em alegria plena. Em alegria plena. É meio forte isso aí, né? Os próximos, filosofia ajuda um pouco, viu? Ajuda um pouco. Mas quem vai estudar, toma cuidado com a filosofia, que ela é perigosa. Então, vem o teu reino. O reino de Deus é perfeito, mas nós podemos experimentar dimensões ou porções dessa glória do reino de Deus. Enquanto alguns discípulos queriam instituir o reino aqui, guerrear, lutar com a visão um pouco mais política, Cristo não queria poder político, Cristo queria o reino de Deus, ou instaurar, ou instituir o reino de Deus na terra. Venha o teu reino. Aí seja feita a sua vontade. Jesus está falando assim, seja feita a sua vontade. A vontade do Pai tem que ser feita. Você já pediu algo para o teu pai? O meu filho pede algo para mim. Sabe o que eu treinei ele? Eu estou treinando meus filhos a ouvir não. Né? Pai, eu quero isso. Não. Chora. Fica bravo. Fica emburrado. Pai, eu quero tal coisa. Não. Não que eu não tenha condição de dar. Entenda isso aqui, gente. Estou falando sobre paternidade espiritual hoje. Meu filho chega para mim e fala, pai, eu quero tal coisa. Pai, eu queria isso. Eu queria um doce. Fala, não. Mas por que não? Porque eu estou simplesmente ensinando meu filho a ouvir um não. Porque ele está num processo de formação intelectual. E aí, quando ele crescer, o primeiro não que ele ouvir, ele já vai codificar e saber, não, já ouvi um não antes. E eu aprendi o que é uma rejeição. Eu aprendi o que é ouvir um não. Eu sei o que é ouvir um não. Ele não vai ser uma criança mimada ou um profissional frustrado na vida porque não consegue ouvir um não. Não, ele não será um profissional que não para em empresa nenhuma, que não sabe o que quer da vida porque não sabe ouvir um não. Não sabe enfrentar os nãos da vida. Nós precisamos aprender a ouvir os nãos da vida e a superá-los, né? E aumentar e ampliar a nossa visão a partir desses nãos que nós ouvimos. Existe uma geração que está vindo aí que não sabe o que é não. É uma geração que faz tudo do jeito que quer, do jeito que pensa, né? Não tem respeito por família, não sabe nem o que quer da vida e acha que já é dono de si. Não sabe ouvir não. Não vou entrar muito na questão aqui da paternidade ou da questão familiar, mas uma geração que não sabe ouvir não. Eu sou professor, chego em sala de aula, professor, não pode. Aí já fica bravo, já quer ir na direção. Então vai na direção. Mas enquanto eu for professor aqui nesse horário, a palavra é não, você não pode fazer isso aí. Só que é uma geração que não sabe ouvir não. Aí, seja feita a tua vontade, né? Aí o filho vem e pede assim, pai, eu quero isso. Não, nem eu vou dar depois. Mas naquele momento eu treino ele. Não, papai não vai fazer isso. Então Deus é da mesma maneira. Deus ele vai nos moldando para nós aprendermos a ouvir o não. Deus, eu estou precisando tanto disso. É urgente, Jesus. É urgente. Eu preciso disso. Aí Jesus pega e simplesmente faz de conta que não ouve. Sabe quando vai lá chamar Jesus para visitar o Lázaro que está enfermo? Jesus não vai. Jesus fica lá. E os mensageiros estão lá esperando tipo, a resposta. Assim, né? Aí Jesus fala, vocês querem uma resposta? Viu? Essa enfermidade não é para a morte. Como não é para a morte? Essa enfermidade é para a glória de Deus. Só que Lázaro morre. Então, ou seja, nem sempre a resposta que nós recebemos e as consequências da vida vai ter sentido, vai ter coerência para nós. Só que o pai está falando. Não pode. Não vou te dar. Não é o tempo. E aí quem não aprendeu a ouvir não, aí é a criança mimada, vai pro quarto,
Aí chora, 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 aí fica lá esperneando, né? Às vezes tem que falar mais forte. E às vezes Deus fala mais forte, Deus chacoalha a tua estrutura. Às vezes Deus chacoalha a tua estrutura mesmo, pra você parar de ser uma criança mimada. Só porque você quer algo naquela hora, naquele tempo, naquele momento. Isso não é o tempo de Deus te dar aquilo. Isso não é a hora de Deus fazer aquilo que Ele falou que ia fazer antes. Ou que você está pedindo. Ou será o que você está pedindo é a vontade de Deus ou é a vontade permissiva de Deus? Você pode estar provocando a vontade permissiva de Deus. Isso é perigoso. Eu não ia falar sobre isso agora, mas vou dar uma pinceladinha. A vontade permissiva de Deus não é a vontade de Deus. E às vezes você está pedindo tanto, insistindo tanto, sabe quando teu filho quer jogar videogame? Pai, eu quero jogar videogame, quero jogar videogame, quero jogar videogame, quero jogar... Aí você fala, não, 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 mas insiste tanto que você não aguenta mais falar não. Mas então tá aqui, joga videogame. Né? Então, ou seja, isso não era a tua vontade, mas você permitiu. Então, ou seja, é a vontade permissiva. Mas a vontade permissiva tem consequências. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. Então, quando o Pai ele está no controle de tudo, nós temos que entender que o não dele é porque não é o tempo para nós. Não adianta forçar a barra, não adianta forçar a porta. Né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Né? Se a porta não está aberta, se Deus não abriu a porta, não pegue um pé de cabra e tenta arrancar a porta do lugar para você entrar. Porque se Deus não abriu a porta, não é hora ainda para você entrar naquele lugar. A vontade permissiva de Deus. Deus permite que alguma coisa aconteça porque você quer muito, mas não era a vontade dele. Aí depois acontece essas coisas, né? Eu ia dar um exemplo agora, mas não vou dar não. Vou parafrasear aqui, né? A pessoa queria muito um relacionamento, sabe? Aí eu quero fulano na minha vida, eu quero namorar fulano, eu quero casar com fulano, eu quero fulano. Aí Deus fala, então tá bom, tá o fulano pra você. Tá o fulano pra você, vai. Você quer, então tá bom. Permissiva, vontade permissiva, tá o fulano pra você. Foi um desastre o relacionamento. Um desastre. Foi só problema pra todo mundo. Problema pro pastor, até pra polícia. Aí vai, mas por que é isso? Mas Senhor, eu pedi pro Senhor, papai, eu pedi, mas não era minha vontade, eu permiti. É diferente a vontade, porque a vontade de Deus ela é pura, é santa, é perfeita, é agradável, é boa. A vontade de Deus ela é pura, ela é santa, é perfeita, é agradável, é boa. Então aguarde o tempo de Deus e a vontade de Deus. Quando for o tempo de Deus, a vontade de Deus, Ele entrega o melhor para você, porque o melhor é o que Deus tem para nós. Às vezes é difícil esperar o melhor, mas é o melhor que Deus tem. Né? Igual eu falei, eu era pré-candidato. A presidente do meu partido está assistindo aí, ó. Presidente do partido no qual eu sou filiado. Eu era pré-candidato a vereador. Eu falei, Deus, eu quero, Senhor, eu quero. Aí eu comecei a parar para pensar naquilo que eu falo, naquilo que eu ensino, naquilo que eu sei. E eu falei, Deus, eu te dei a resposta. Será que eu estou forçando a porta? Será que eu quero demais e não é tua vontade? Aí eu fui conversar com um amigo meu. Eu tenho pessoas que eu converso. Aí eu fui conversar com um amigo meu e falou assim, não, Ronaldo, se você não mexer com isso agora, não. Eu gravei. Fui conversar com outra pessoa, não, se você não mexer com isso agora, não. Duas. Falei, não, aí já complicou. Não, você é um cara bom, eu votaria em você. Vou esperar, inclusive, para me definir alguma coisa, se você for candidato ou não. Estou em casa, vem outro amigo em casa. Ó, vim aqui falar um negócio para você. Então fala. Não é a vontade de Deus você ser candidato agora. Aí eu vou falar o que, meu irmão? Eu estava pedindo a confirmação. 3 pessoas vêm e falam isso. Se eu tento, poderia disputar a eleição, poderia até ganhar, de repente, não sei. Mas eu vou falar uma coisa para você. Não era a vontade de Deus. Então não força a porta. O que eu fiz? Tirei meu nome. Não vou disputar a eleição. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. Se eu for, eu vou entrar na vontade permissiva. E a vontade permissiva é perigosíssima porque você não sabe as consequências. Porque é a tua vontade que Deus está permitindo que aconteça. Livre-arbítrio. Um dia eu vou fazer uma live só do livre-arbítrio. Você entendeu o que é livre-arbítrio? Vamos pegar lá em Santo Agostinho e vamos dissecar. Vamos jogar vamos
abrir o livre-arbítrio aqui para você. Vamos falar o que é livre-arbítrio de verdade. O que é liberdade de verdade? Você é livre? Vou fazer uma live sobre liberdade. O que é liberdade? Você é livre ou você está alienado a alguma coisa? Estou falando sobre paternidade espiritual hoje, viu? O que está chegando agora aí? Pastor Fábio Zancanaro é o mestre na teologia. Está assistindo aí, aprendendo. Oh, que meu amigo. Deus abençoe tua vida. Pastor Fábio Zancanaro é um grande mestre na área teológica, professor de teologia. Ele tem um seminário teológico. É um grande amigo que eu tenho. Deus abençoe. É uma honra tê-lo aí, viu? Acompanhando aí. A vontade de Deus sempre vai ser melhor. Sempre será melhor para a tua vida. Sempre. A vontade de Deus sendo manifestada em nós. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Nós precisamos aceitar isso em nós. E saber que Ele sempre vai ter o melhor para nós. A vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. Por nós, cada dia dai-nos hoje providência divina. Então, o Deus que cuida, o Deus que é o Deus que sabe de tudo, o Deus que conhece tudo, o Deus que é Pai, o Deus que está no alto sublime trono, que está no lugar de privilégio, que nada escapa sobre o olhar dele, nada escapa do olhar dele, da visão dele. Esse Deus é o Deus que providencia, é o Deus de providência, é o Deus que providencia todos os dias. Deus está enviando um pão para cada dia, uma providência para cada dia. Deus é o Deus do fôlego de cada dia. Deus é o Deus da visão de cada dia. Deus é o Deus do sustento de cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, eu só preciso o que Deus tem para mim hoje. Então, o que eu quero hoje, domingão, 20º dia do nosso devocional, falando sobre paternidade espiritual, o que eu quero? Eu quero o que Deus tem para mim hoje. Então, Deus, eu não quero a mais, eu quero o que o Senhor tem para mim hoje. Então, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor reservou para mim hoje? Então, abra as comportas do céu e derrama, porque eu quero o que o Senhor tem para mim hoje. Por quê? Porque a promessa na Bíblia, o pão nosso de cada dia dá-nos. Qual é o pão que o Senhor tem para mim hoje? É esse pão que eu quero, eu não quero nada mais do que isso. Faz sentido para vocês? Você consegue entender isso? Você precisa entender que Deus tem o pão de cada dia e esse pão é o melhor de Deus para você. O que é esse pão? É aquilo que você precisa. O que é esse pão? É o maná diário. O maná diário lá no deserto era a providência diária de Deus. Tá? Então qual é a providência que você precisa hoje? Ah, mas eu estou no tempo de prosperidade. Então, nesse tempo de prosperidade, aí já não é maná mais, né? Maná é providência diária. Mas o pão nosso cada dia, daí já é aquela algo a mais que Deus tem para você. A visão divina que Deus tem. Maná no deserto, o povo se assustava. O povo ficava olhando, né? Como isso é possível? Eu estou falando isso aqui porque Deus tocou no meu coração. Eu preciso encerrar a live, mas eu preciso falar isso aqui para alguém. O que é isso? Como isso é possível? Deus vai girar. Deus vai virar a história de alguém. Deus vai fazer algo extraordinário e as pessoas vão se surpreender com a tua história. As pessoas vão se surpreender com aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus vai fazer algo extraordinário e as pessoas vão olhar como é que isso foi possível. É o maná. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Então o que o Senhor tem para mim hoje, eu quero hoje. Pode entregar para mim hoje. Seja o maná, então é maná que Deus tem para você hoje. É a prosperidade, então é a prosperidade que Deus tem para você hoje. O pão nosso cada dia dá-nos. Providência divina diária. Viva uma providência divina diária. Deus tem o melhor para você hoje, então você só tem que abraçar e aceitar o que Deus tem para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Perdoa nossos dívidas, nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Aqui, libere perdão. Não sabe qual que é o problema? Deus providencia o melhor para você no dia, só que você não consegue perdoar nada e ninguém. Libere perdão. Perdoe. Ah, mas quantas vezes eu tenho que perdoar?
perdoe quantas vezes for necessário. Você nem usar o da Bíblia lá. A matemática bíblica de perdão. Libere quantas vezes for necessário. Libere o perdão. Libere o perdão. Libere o perdão. Perdoe. Foi caluniado? Perdoe. Foi perseguido? Perdoe. Estão falando mal? Perdoe. Libera perdão. Você vai se livrar de um peso tão grande, de um fardo tão grande que você nem imagina. Tá? Assim como Deus perdoa outros pecados, perdoe alguém. Perdoe as pessoas que te oprimem. Não nos induza a tentação, mas livrar-nos do mal. Eu não vou falar sobre isso, mas Deus nos livra da tentação. Tá? Não vou nem falar o termo aqui no original, no grego, sobre induzir a tentação aqui. Mas livra-nos do mal. Deus vai nos livrar de todo o mal, porque Ele é um Deus que tem um reino, e esse reino é amplo, esse reino é um reino de glória, né? Pois tem o reino, e esse Deus que nós servimos tem poder, esse Deus que nós servimos tem glória, e essa glória não é passageira, esse reino não é temporal, é um reino atemporal, ou seja, é eterno, e esse reino que é eterno é o reino perfeito, é um reino de plenitude, é um reino de glória, né? E nós estamos almejando alcançar isso da parte de Deus. Vamos chegar lá, se Deus permitir. Meus irmãos, esse foi o devocional, o 20º dia. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe cada um que entrou aí, cada um que vai comentar, que vai nos ajudar a alcançar mais um aí. Comenta, envie para alguém esse devocional, 20º dia. Nós estamos aí caminhando para a reta final. Nós estamos caminhando para a reta final. Na verdade, faltam uns dias aí. Eu tenho um propósito com Deus e esse devocional está dentro desse propósito. Eu sei onde é que eu estou, eu sei por onde estou passando e sei onde eu quero chegar e por que Deus colocou isso no meu coração. Eu sei onde que eu vou chegar e o que Deus tem feito através das lives que ficam aí na rede social aí, que estão caminhando aí. Cada dia mais gente assiste, mais gente comenta, mais gente manda mensagem. É algo extraordinário. Se eu falar para você que está assistindo aí, já teve gente que veio me procurar para conversar, para falar, para perguntar algumas coisas. É o que eu disse outro dia. Quem quer se conectar comigo, me procura, sabe onde me encontrar. Isso é algo extraordinário. Quando você encontra alguém que vale a pena, você procura se conectar com ela. Isso é algo extraordinário. Vamos orar, encerrando esse dia, encerrando esse devocional do dia, crendo no agir sobrenatural de Deus, que Deus possa te dar um dia de plenitude. Exerça a função sacerdotal na tua vida e você vai ver que Deus vai fazer algo extraordinário. Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Louvamos o teu nome, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado pela comunhão, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Obrigado por essa palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos capacitar para exercermos o sacerdote doméstico, Senhor. Que possamos exercer a nossa paternidade espiritual, porque cremos, ó Pai, que estamos em tempos difíceis, mas cremos no teu poder, que o Senhor nos dá proteção, nos dá, ó Deus, proteção espiritual, nos dá proteção material, nos dá proteção em nossa casa, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar o dia de cada um e que tenhamos, ó Deus, um dia excepcional. E o pão que o Senhor tem para nós é hoje, eu creio, em nome de Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe. Você que tem Instagram, vai lá, Ronaldo Faustino Oficial, viu? Segue lá, que nós vamos ter um propósito forte no Instagram daqui a pouco. Daqui a pouco não, né? Depois de terminar aqui o devocional, os dias que eu estou fazendo devocional, nós vamos para o Instagram fazer um desafio no Instagram. E vai ser forte esse desafio em nome de Jesus. Você que tem o canal no YouTube, vai lá e aciona o sininho lá no Ronaldo Faustino, que tem um sininho lá, você clica naquele sininho e também se inscreva no canal, porque nós estamos em um projeto também para o YouTube e vai ser forte, tremendo. Você de Apucarana, nós vamos estar em um seminário ou em uma imersão ministerial em Apucarana. E para maiores informações, você comente também aí, entre em contato, porque vai ser tremendo o que Deus vai fazer
vai ser o Imersão Ministerial, dia 9 e 10 de abril, em Apucarana, tá? Lá com o pastor Heber Amin, eu vou estar ministrando um seminário, um evento de imersão ministerial. Mergulhe naquilo que é divino e você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Deus abençoe a todos que se conectaram aí, Deus abençoe você que acompanhou, você que assistiu depois, que Deus tenha falado com você, é o desejo do meu coração. E o propósito dessa live é alcançar pessoas, orientar pessoas, direcionar pessoas para o propósito. Deus tem um propósito maior e eu creio naquilo que eu prego e que falo e sei o que Deus pode fazer na vida daqueles que aceitam Ele como Senhor. Deus te abençoe, tenha um dia excepcional.